Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e sou da equipe Pro. Nesta aula, nós vamos aprender sobre 5 armadilhas que podem surgir aí na sua entrevista, tá? Então, são perguntas capciosas, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, você está muito tempo sem trabalhar. Aconteceu alguma coisa? Por que você está tanto tempo aí sem trabalhar? Pergunta capciosa, né? Aí o que você vai responder? Você vai explicar para ele que você estava estudando, procurando outras alternativas, estava prestando concurso, chegou a estudar para concurso, fez cursinho, etc., né? Você vai mostrar para o entrevistador que você não estava sem fazer nada, você estava procurando alternativas para sair daquela situação. É isso que você vai mostrar para o entrevistador, tá bom? Segunda questão capciosa. Por que você saiu da empresa? Então você acabou de sair de uma empresa e aí o entrevistador pergunta, por que você saiu da empresa? Aí assim, essa pergunta tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa pergunta, na hora de você responder, você pode levar para o lado de desabafar, tá? Então você, por exemplo, passou por uma situação desagradável com o seu antigo chefe e aí você vai desabafar sem querer. Você tem que evitar isso, tá? Não pode desabafar, a entrevista não é lugar de desabafar. Se você estiver precisando desabafar, o que eu sugiro que você faça? Vá a um psicólogo. Vá a um psicólogo, converse com o psicólogo, passe lá. Eles chamam de terapia, mas eu não chamo nem de terapia, porque é só conversar, tá? É só conversar para tentar entender o que está acontecendo, tal. Isso ajuda muito, tá? Mesmo que você não tenha dinheiro, nas faculdades que tem curso de psicologia, eles geralmente mantêm um serviço de atendimento à população de graça, tá? Então fica um aluno lá ouvindo junto com um professor supervisionando aquele aluno, tá? E aí você vai lá conversar com ele e aí você vai se desabafar, tá? Você vai resolver essas situações aí com o psicólogo, tá? Na hora da entrevista não é lugar de você desabafar. O que você vai falar para o entrevistador? Você vai dizer que, por exemplo, o que aconteceu de verdade, né? Então, geralmente, o que mais acontece? As vendas da empresa caem, a empresa não tem mais condições de manter alguns funcionários, aí eles mandam os mais velhos ou os mais novos, aí depende do critério da empresa, né? E aí você explica o que aconteceu lá para o entrevistador, tá bom? Você pediu demissão ou você foi demitido? Por quê? Se você pediu demissão, você realmente não estava gostando daquele trabalho, ou alguma coisa assim, tá? Ou se você foi demitido, será que aconteceu algum problema? Por que você foi demitido? Ah, foi acordo coletivo, o que aconteceu, né? Você precisa explicar ali para o entrevistador. De forma sumária, tá? Não é de forma resumida. Não é para fazer um livro sobre a sua vida, tá? Por que aquele ponto aconteceu, tá? Não faça isso, por favor. Porque senão toda vez que você for prolixo demais, ou prolixa, você está diminuindo as suas chances de conseguir aquele emprego, tá? Terceira armadilha, o que mais pode acontecer aí na sua entrevista? Quais são os comportamentos e atitudes que você considera inadequados para um chefe ou superior hierárquico? Essa pergunta também é muito capciosa. Por quê? Porque ele abre brecha para que você se desabafe. Só que não é para você se desabafar. Entrevista não é lugar para você se desabafar. É para você mostrar o seu profissionalismo e a sua capacidade de exercer aquela função. Ok? Por que isso aqui pode virar um desabafo? Porque, de repente, o seu chefe anterior, você tem mágoas ali do seu chefe anterior, você ainda não conseguiu perdoar ele, esquecer a situação, etc., continua guardando mágoas aí, e aí você usa esse momento para se desabafar, o que é ruim, porque a probabilidade de você não conseguir o emprego é grande
se você desabafar ali, tá? O que você vai responder? Você precisa usar exemplos genéricos. Então, na verdade, o que ele está perguntando? Quais são os comportamentos e atitudes que você não gosta de ver no seu superior hierárquico, no seu chefe, né? Você vai responder com situações genéricas. Ou seja, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é a falta de respeito de alguns superiores, de alguns chefes que têm com seus subordinados, e assim por diante. Na verdade, a falta de respeito, né, é uma coisa bem genérica. Na verdade, a gente não gosta da falta de respeito em nenhum nível. Não precisa nem ser seu chefe, né? Se for seu igual também, você não vai gostar muito, né? Mas usem essas coisas genéricas, essas coisas que vocês não gostam mesmo em qualquer pessoa, tá bom? Que mais? Quais foram os piores erros em seu trabalho e como você lidou com a situação? Na verdade, qual foi o pior erro que você já cometeu no seu trabalho? E como você resolveu a situação? Aqui o segredo é você não focar o erro. Você fala o erro, mas depois começa a falar bastante sobre a solução que você encontrou para resolver aquele problema, tá bom? Não foque o erro, foque a solução. Foque a sua capacidade de resolução do problema, ok? Por que você quer sair do seu atual emprego? Então, de repente, você está trabalhando ainda, está no outro emprego, mas aí foi fazer entrevista para esse outro emprego, e aí, lógico, o entrevistador vai perguntar por que você quer sair. Primeira coisa, você não pode falar mal do seu chefe, não pode falar mal da sua empresa, você não pode falar mal dos seus colegas, nada disso, tá? Então, uma resposta boa seria o seguinte: eu estou querendo trocar de emprego porque onde eu estou já não me oferece tantos desafios, e eu gosto de desafios, e eu tenho certeza que esse novo emprego, como eu vou ter que aprender muita coisa nova, esse novo emprego para mim vai ser um novo desafio. Lá eu não tenho possibilidade de crescer, por exemplo, eu não consigo, eu quero ser chefe, eu quero ser supervisor, mas lá não tem esses cargos. E aí nessa empresa eu sei que vocês têm esses cargos aqui, então eu gostaria de vir para cá para enfrentar esses desafios, aprender mais e crescer profissionalmente. Então essa pode ser a sua resposta para essa pergunta, tá bom? Que mais? Você está trabalhando, mas tem tempo de participar de entrevistas, né? Olha um entrevistador, né? Querendo te pegar. Aí assim, aqui é simples também. Não, eu tô no meu horário de almoço, e aí eu consegui vir dar um pulo aqui para dar essa entrevista aqui para você. Ou, não, eu tenho banco de horas, e aí eu pedi para o meu chefe para eu poder utilizar algumas horas do meu banco de horas. Enfim, fale a verdade, ok? É uma pergunta capciosa, mas não é difícil de sair dela, tá bom? E uma coisa muito importante é isso, então, tá? Não ser prolixo. O que é ser prolixo? É você falar... Então, a pessoa perguntou uma coisa. Por que você quer sair do seu emprego? Você tem que ser objetivo. Você não pode, depois que você respondeu a pergunta, ficar falando de outras coisas, viajando em outros assuntos. Você já respondeu a pergunta, mas aí você começa a falar que tem um restaurante ali na rua do seu trabalho que é muito bom, que eu vou sentir falta desse restaurante. Não façam isso, tá? Não façam isso. Por quê? Porque o entrevistador não tem tempo para ficar perdendo com coisas que não tem nada a ver com o trabalho dele, tá? Primeiro ponto. Então, quando você é prolixo, você perde pontos na sua entrevista, tá bom? Não seja prolixo, tá bom? Então, eu aguardo você na aula de amanhã, na próxima aula, tá bom? Até lá!